como a gente iniciou aqui falando sobre roubo de cargas, né, e é um tema recorrente nos debates do CIST, porque o problema continua. Vou falar com o Yuri Silva, ele é um especialista aqui nessa questão no Brasil, tenta entender um pouquinho qual que é a ação, qual que é a migração mesmo do roubo, principalmente São Paulo, Rio de Janeiro, mas também em algumas áreas do Norte, Nordeste também acontece. Sim. Talvez um pouco mais, menos falada aqui em São Paulo, quando a gente pensa no eixo, que é o principal, mas são tão graves quanto, né, quando acontece isso. E a sinistralidade é alta. Tudo bom, Yuri? Tudo bem, muito prazer. O prazer é meu. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa tendência. Eu sei que você acompanha no Brasil inteiro a questão do roubo de carga. A gente teve índice aí que diminuiu em 2018, comparando com 2017, mas mesmo assim ainda é alto, né? Sim. E o que me chama a atenção é que acontece no país inteiro. Exatamente. Essa questão da sinistralidade no transporte, ela tem sido apurada pela jurisprudência brasileira, né? E o grande foco da imputação da responsabilidade consiste em aferir quem efetivamente aumentou a chance de ocorrência do roubo, né? Como nessa modalidade do roubo durante o transporte rodoviário tem geralmente 4 integrantes, a seguradora, o embarcador, o transportador e a empresa de gerenciamento de riscos, a fixação da responsabilidade deriva da apuração de quem falhou, ou seja, de quem aumentou a chance de ocorrência do roubo. Por que isso? Porque existe a necessidade de que todos esses integrantes atuem de modo a diminuir propriamente a sinistralidade. Se todo mundo colabora no sentido de evitar a ocorrência do ato ilícito, então a consequência desse roubo fica imputada apenas em face da seguradora, que é quem assume o risco, né, em decorrência da celebração do contrato de seguro. Diferentemente, se existe um comportamento do próprio segurado que acaba aumentando o risco, a consequência é a inexistência da cobertura securitária e, por sua vez, se os transportadores ou as empresas de gerenciamento acabam falhando na tomada desses zelos de praxe para impedir a ocorrência do sinistro, então a responsabilidade civil vai recair sobre eles, né? Esse é o coração hoje da análise da possibilidade de ressarcimento no território brasileiro. O fundamento, portanto, é sempre identificar se todos os personagens do transporte rodoviário estão tomando as medidas para evitar o sinistro. Quando você faz essa análise, aí eu pergunto o seguinte: onde você vê a falha? A falha maior, onde que acontece nessa cadeia? Olha, é difícil dizer quem falha mais, porque geralmente existem diversas medidas que devem ser tomadas por todos os integrantes, né? E além disso, o roubo, na maioria dos casos, na grande parte dos casos ao menos, ele é de fato inevitável. A criminalidade está organizada, ele tem um armamento maior do que o que pode ser disponibilizado até pelas autoridades públicas, né? De maneira que, ainda que haja eventualmente algumas falhas, na maioria dos casos, não é possível imputar de fato uma responsabilidade. Mas, nos casos em que a gente verifica a ocorrência de falhas, a gente pode identificar falhas tanto por parte do segurado, que não toma medidas para impedir, por exemplo, a localização da carga, ora, o próprio transportador não cumpre com o dever de zelo, né? A gente pode falar que há uma certa negligência do próprio do transportador, quando ele vai começar, muitas vezes falta exigir algumas garantias para fazer esse transporte. Exato. Será que começa por aí? Exatamente. Na verdade, é necessário sempre um alinhamento prévio das circunstâncias que devem ser observadas, né? Tendo um alinhamento correto, contratual sobre tudo isso, aí sim fica fácil de identificar eventualmente quem acabou falhando. E essa falha, ela pode ser constatada em todos os integrantes, de fato, mas por óbvio que o transportador, que é quem efetivamente está praticando o ato concreto de transporte, ele acaba falhando mais justamente porque ele tem mais atribuições a cumprir, né? Ele tem um maior grau de zelo, tem que tomar diversas cautelas para evitar a ocorrência do ilícito. E as empresas de gestão de risco, como é que você vê o trabalho dessas empresas? Sim, o trabalho das empresas de gerenciamento de risco é muito importante, sobretudo no território brasileiro, porque a criminalidade organizada já tem muita informação, já sabe qual é o destino da mercadoria, e essas empresas elas estão tentando identificar qual seria, por exemplo, o melhor itinerário, quais são as medidas para impedir a ocorrência do roubo e as medidas para possibilitar a recuperação da carga, né? Do descumprimento dessas atividades inerentes às empresas de gerenciamento, ainda é incipiente, ainda é inicial a fixação da responsabilidade civil delas. Isso se dá porque não existe ainda uma fixação normativa dessa responsabilidade, os deveres, né, e os direitos das empresas de gerenciamento, a possibilidade de que ela se veja, por exemplo, beneficiada por um contrato de seguro. Então, ainda não existe uma consolidação jurisprudencial, tampouco normativa, acerca da responsabilidade civil das empresas de gerenciamento. Mas
o que tem ocorrido é que sempre que se verifica a falha na prestação do serviço propriamente, é possível sim imputar a responsabilidade em face dessas empresas. A gente falou aqui do transportador, do gerenciamento de risco, tem um outro também que é a escolta. A escolta armada. Como é que você vê o trabalho também dessas empresas? Sim, o trabalho dessas empresas ele também tem uma função de prevenção, justamente por ter essa ostensividade, né? A escolta armada ela tem, em geral, essa possibilidade de evitar que o roubo seja praticado por entidades não organizadas, mas a criminalidade organizada ainda tem armamento maior, ainda tem uma possibilidade maior de eventualmente vencer essa disputa, de maneira que aí também sempre o elemento central da fixação da responsabilidade é a tomada das medidas de praxe, as cautelas de praxe. Se houve o cumprimento das normas contratuais, então elas não podem ser responsabilizadas. Diferentemente, se elas não se prepararam, se elas não se equiparam, se elas não praticaram aquilo que havia sido fixado anteriormente a título contratual, então elas também podem ser responsabilizadas. Sobretudo se elas não cumpriram a principal função delas, que é de evitar com a ostensividade o roubo da mercadoria. Quer dizer, depois dessa análise toda, aí sim que vem um seguro e ele vai ver onde que é a responsabilidade da seguradora pagar ou não a apólice. Né? Seria mais ou menos isso. Agora, pensando em termos de índice, como é que você vê esse aumento no Brasil? Quais são as regiões que você fala, hoje realmente está migrando para determinada área? O Rio São Paulo realmente reduziu, mas tem outras áreas que está crescendo. Como é que você vê essa situação? O crescimento ou a diminuição, ele varia de acordo com a projeção da criminalidade organizada no Brasil. O crime organizado no Brasil, ele nasceu nesses dois grandes centros, São Paulo e Rio de Janeiro, e ele está passando por um processo de expansão. Está atingindo, por exemplo, diversos estados do Nordeste brasileiro. O Ceará, por exemplo, enfrentou recentemente uma forte onda de violência em decorrência do tráfico, e essa criminalidade ela atua mais ou menos com as mesmas cabeças, praticando todos esses tipos de crime. Ora tráfico de drogas, ora roubo de mercadorias, e por isso está havendo essa expansão. O roubo de carga, que ele era menos comum em todo o território brasileiro, agora ele teve uma ligeira diminuição nesses dois grandes centros, mas está passando por um processo de expansão, sobretudo no Nordeste brasileiro. E esse é um foco de preocupação, porque lá também ainda não existe um preparo propriamente das autoridades policiais para tentar impedir a ocorrência desse tipo de delito. Não existe também um preparo da Polícia Civil para investigar, para tentar punir, para tentar buscar a cabeça da criminalidade organizada. E é por isso que em decorrência desse aumento, fora desses dois grandes centros, é necessário também que todos esses agentes, seguradora, segurado, transportador, empresa de gerenciamento, tomem conjuntamente todas as medidas possíveis para ou evitar a ocorrência do ato ilícito ou buscar a recuperação rápida da carga, caso o transportador seja abordado. Agradeço muitíssimo a entrevista e fica realmente esse relato aqui, que a questão do roubo de carga, ele migra. Hoje tem cidades do Nordeste que são tão violentas, ou até mais do que os estados de São Paulo e Rio de Janeiro, e está causando um prejuízo muito sério, porque essa falta de proximidade entre os agentes que deveriam fazer a prevenção, ela torna um facilitador para a criminalidade. Isso é muito sério. Então acompanhe, veja essa entrevista e mais outras que tratam do assunto. E a cada edição a gente tenta levar um pouquinho mais sobre prevenção e cuidados na hora de contratar um seguro ou mesmo fazer a prevenção, o gerenciamento de risco. Então acompanhe nossas entrevistas.